Eu tenho certeza que você já viu recentemente nos jornais notícias sobre os problemas que estão acontecendo na fronteira do Brasil com a Venezuela. E se você está preocupado com o que está acontecendo lá no nosso vizinho e se isso pode chegar a acontecer aqui no Brasil, cola com a gente porque hoje é dia de pensar a crise na Venezuela direito. Salve pensadores, bem-vindos mais uma vez ao Pensar Direito e antes de mais nada aquele recado que você já conhece bem. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. É dessa maneira que a gente continua motivado a produzir conteúdo gratuito e de qualidade para você. Basicamente essa treta toda começou em maio de 2018 quando Nicolás Maduro foi reeleito para um mandato de 6 anos em eleições cheias de problemas e diversas denúncias de fraude. E para completar, apenas 46% dos eleitores foram às urnas. Em função disso, o governo dos Estados Unidos não reconheceu essas eleições e passou a aplicar diversas sanções econômicas contra o governo e as empresas da Venezuela, o que culminou numa grave crise econômica com percentuais anuais de inflação que ultrapassaram, olha bem, ultrapassaram 1 milhão de %. E lamentavelmente essas questões trouxeram graves problemas para a Venezuela, como por exemplo a fome, as estatísticas que dão conta de que os venezuelanos estão perdendo em média 11 quilos por ano. Uma grande crise política e a tentativa de fuga dos venezuelanos para os países vizinhos. E essa crise política se agravou agora, em janeiro de 2019, quando o presidente do Poder Legislativo da Venezuela se autoproclamou presidente do país e prometeu convocar novas eleições. E ainda que essa atitude do Guaidó, que é quem se autoproclamou presidente nacional, tenha agravado a crise do país, diversos presidentes do mundo afora declararam apoio a ele, incluindo Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. E como se já não bastasse essa bagunça toda, Nicolás Maduro, que é o presidente eleito da Venezuela, rachou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e acusou o presidente Trump de estar praticando um golpe contra o seu governo. E aí é claro que vocês podem imaginar que os Estados Unidos arrocharam ainda mais as medidas contra a economia da Venezuela, o que agravou ainda mais a crise, etc, etc. E todo esse conjunto de problema talvez explique um pouco aquele que é o maior reflexo para quem está vendo isso de fora, que são as questões humanitárias e que tem gerado esse estresse todo na fronteira do Brasil com a Venezuela e que eu vou explicar um pouco agora para vocês. E ainda há pouco eu falei com vocês que um desses problemas era a tentativa dos venezuelanos de fugirem para os países vizinhos. Então, é exatamente isso que está acontecendo na fronteira do Brasil. E em retaliação a isso, Nicolás Maduro mandou fechar as fronteiras, impedindo inclusive a entrada de ajudas humanitárias como alimentos e água. E é exatamente isso que está criando todo esse clima de animosidade, com alguns conflitos inclusive. E aí tem um pulo do gato que talvez seja muito interessante de você analisar, é que Nicolás Maduro só tem impedido a entrada de ajuda humanitária de países que estão apoiando o seu opositor, o que me dá uma pequena impressão dele estar levando mais em consideração as questões políticas do que humanitárias. E corroborando com esse entendimento, fica aqui o dado de que, há pouco tempo, ele comprou um grande carregamento de medicamento para a Venezuela da Rússia, que tradicionalmente é inimiga de quem? Quem, gente? De quem é? Dos Estados Unidos, que está apoiando o opositor do Maduro. Bom pessoal, então meio que foi isso, lembrando que esse vídeo não tem a intenção de se posicionar politicamente, bastando que a gente explique para você, e é claro que você entenda, mais ou menos como a coisa começou e em que pé está agora. Então, o futuro da Venezuela é incerto, e apesar desse canal não se posicionar politicamente, a gente se posiciona sempre pelo lado do ser humano, e deixo aqui a minha torcida de que as pessoas se preocupem menos com as questões políticas e mais com as questões humanitárias. Se você ficou com alguma dúvida de alguma coisa que eu falei aqui, ou acha que eu esqueci de falar alguma coisa, deixe seu comentário aqui pra gente. Não esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. E a gente se vê na terça-feira da semana que vem, ao meio-dia. Até lá!